Amém. Amém. Eu quero novamente com vocês fazer a leitura da oração que Jesus nos ensinou. Em São Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. O Senhor Jesus, ele disse no verso 7 do capítulo 6, ele diz: "E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém." Grande Criador, pedimos que esta oração seja bem refletida por cada um de nós, ainda que vamos falar apenas de um pequeno tópico, mas isto é tão importante quanto toda a oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos apenas usar estas palavras: venha o teu reino. É uma oração que o Senhor Jesus ensinou há muitos anos e a gente vem orando até hoje. Entra geração, sai geração e a oração é feita: venha o teu reino. E até hoje não veio. Venha o teu reino. Tem coisas que você quer receber rápido, mas elas demoram. Como Deus já sabia que isto levaria mais de 2000 anos, Ele ensinou esta oração. Diz que os gentios é que faziam orações longas, repetitivas, que muitas vezes acham que por muito falarem é que serão ouvidos. Agora ele estava ensinando os judeus. Esta oração ainda estava sendo ensinada aos judeus. Os gentios ainda teriam que entrar em cena depois do Calvário. Vocês têm aprendido isto?
O gentio entra em cena depois do Calvário, não antes. Não é nem no tempo de Cristo morrendo. Aquele tempo, ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Aí que vem a mensagem. Mas todos quantos o receberam, que são gentios, samaritanos, ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Mas todos quantos o receberam, gentios, samaritanos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas primeiro ele vem para o seu povo. O seu povo o ignora, ele passa a causar ciúme àquele povo, tomando um outro povo, que para aquele povo judeu, o gentio era maldito. Mas como eles fizeram do bendito Jesus Cristo maldito, então Deus deixou eles de lado e passou a tratar com os gentios. Eu tenho explicado isto, é a questão de muita gente, mesmo intérpretes das Escrituras, e eles não conseguiram conhecer muita coisa da Bíblia durante este espaço de 2 milênios. E agora eles estão começando a enxergar. Nunca foi discutido tanto sobre a língua de Jesus, o hebraico daquele tempo, e o moderno. Nunca foi discutido como tem sido discutido agora. Por quê? Porque desde aquele tempo Deus parou de tratar com a própria língua, o idioma no qual ele veio, e eles rejeitaram. Aí ele passou a tratar no idioma das gentes, dos gentios. Isto é o porquê não termos nem tradução direta da Bíblia hebraica para o português, que eles estão tentando fazer agora no final, mas agora é tarde. Agora o Evangelho já está retornando aos judeus outra vez. E são coisas que não são aplicadas aos gentios. Se fosse para ser aplicado aos gentios, Deus não deixaria ser ignorado esse idioma desde o Calvário para cá, que foi ignorado. Não foi usado mais este idioma. Eles que falavam no hebraico ou aramaico, eles começaram a pagar, porque o juízo começou a cair sobre eles no ano 70 depois de Cristo, e eram os judeus morrendo em Jerusalém. Então, nós temos agora no final dos tempos, quando o Evangelho está para retornar aos judeus, e o Evangelho retornando aos judeus, você não pensa que o Evangelho vai retornar para eles lá em português. Cada vez que Deus trabalha com uma nação, Deus usa a língua daquela nação. Cada vez. Por isso, quando ele veio, estava usando o hebraico, o aramaico, naqueles dias. Mas quando ele saiu, já era o grego que estava sendo usado, a língua grega que estava sendo usada, a grega e a latim, é que foi usado mais neste período. Por quê? Porque Deus está tratando com um povo gentil. Se Deus está tratando com um povo gentil, ele não usou nem o hebraico, nem o aramaico durante esse espaço de tempo de 2000 anos. Mas o Evangelho agora está para terminar entre os gentios e retornar novamente aos judeus para a salvação dos 144 mil judeus, que são 12 mil de cada tribo, que serão salvos no espaço de tempo da tribulação, depois que a noiva gentia for arrebatada. Amém? Essas coisas é bom a gente mastigar um pouquinho, para que vocês tenham entendimento do que, o porquê não ter usado
a parte hebraica durante 2 milênios. Não foi usado mesmo. Ninguém pode provar que foi usado, porque não foi. Porque Deus estava tratando com os gentios e não com os hebreus, certo? Os hebreus era só castigo. Até agora tem vindo só castigo até 1948, que eles voltaram para a sua pátria. Aí começa o despertamento sobre esta língua hebraica, de termos o povo, tanto no Brasil ou em qualquer país agora, estudando hebraico, querendo que o povo gentil volte à língua hebraica, quando nunca foi usada esta língua para pregar aos gentios, certo? Deus não usou. Foi até o tempo de Paulo, e Paulo, depois de Paulo para cá, você sabe que o evangelho veio sendo pregado aos gentios, e os gentios tiveram 7 mensagens, 7 mensageiros, que começou com Paulo, Irineu, Martim. Aí já começa dentro do período gentílico, e Deus tratando com outro idioma e não tratando com o hebraico. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. No tempo de Lutero, Deus não estava tratando com o português, me parece que nem existia, né? No tempo de Wesley, Deus já estava tratando com o inglês. E assim veio no tempo do irmão Branham também, Deus já tratando com o inglês, um próximo do outro. Tempo pentecostal, Deus tratou com a língua inglesa. E depois, dali, foi espalhado por todas as nações, e passaram outras línguas, como o evangelho tinha que chegar a nós também no Brasil. E veio de uma maneira grega-latina, e assim mesmo nós temos o nome Jesus, que é um nome português, é da língua portuguesa. Todos nós reconhecemos isso, mas é o espaço de tempo que Deus está tratando. Quando Deus chega de Laodiceia para cá, já é novo nome. Enquanto o povo, em 1963, Deus já estava revelando um novo nome, e depois deste ano começaram a se despertarem para voltar ao nome antigo, ao hebraico. Mas Deus já estava trabalhando com um novo nome através da revelação. Isto é o que nós temos conhecimento, tanto pela Bíblia como pela mensagem do profeta. Porque se você ler a Bíblia, nenhum crente gentil, denominacional, vai te dizer sobre o novo nome. Por quê? Porque eles acham que o novo nome é para o céu. Enquanto que nós temos a promessa do novo nome dentro das 7 eras da igreja. Está num período que não era para ser conhecido. Só seria revelado no tempo da voz do 7º anjo, que viria na última era da igreja. Foi assim que o irmão Branham veio para poder revelar estas coisas. É por isso que eles não sabem nada do novo nome. E é por isso que muita gente dentro da mensagem também não vai saber nada do novo nome, porque é uma revelação depois de Pentecostes. Laodiceia é o movimento pentecostal, morno vomitado da boca de Deus. Agora ali você não vai saber nada, de um vômito você não pode tirar nada, certo? Deus vomitou Laodiceia, esse movimento pentecostal foi vomitado da boca de Deus. Está na própria Bíblia, Apocalipse 3, 14 em diante. Então, o que você tira de um vômito? É mal, é feio falar, mas tem gente que quer tirar coisa boa de um vômito. Que você tira? Isso já foi, isso já passou. Então Deus tinha uma nova mensagem depois de Pentecostes, depois de Laodiceia, depois do movimento pentecostal de 1950. Deus tem uma nova mensagem que veio a revelação dos selos em 1963. Isto é, terminada a era de Laodiceia, Deus manifestaria com o ministério do Filho do Homem. Amém? Isto está tudo. Hoje tem se cumprido essa escritura 108.
na mensagem, o profeta pregou isto. Mas é terminada a era de Laodiceia. Quando terminou? Quando os selos foram revelados, tinha sido terminada a era de Laodiceia. Então, dali para cá, começamos a conhecer os mistérios que estavam escondidos no Apocalipse. E Deus tratando agora com o seu povo, Deus tratando com os seus filhos, num idioma diferente. Ele veio falando em inglês, para terminar no fim do mundo, como é o nosso país, para terminar aqui em português. Deus veio falando em inglês. Isso está na própria mensagem, a era de Esmirna, que eles não quiseram passar para o nosso idioma. Esta parte eles ignoraram e deixou esta parte para trás. Mas está escrito no original que Deus falou em inglês neste tempo final. Então já não era mais no hebraico. Enquanto eles estão procurando retornar ao hebraico, Deus estava falando em inglês. Enquanto eles vêm para o Brasil para fazer os brasileiros aprender o hebraico, Deus está falando em português. Deus falando na língua que tem o seu movimento, o seu trabalho, a sua palavra, a sua revelação, o seu ministério no seu dia. Amém? Hoje, Deus não fala inglês. Aí as pessoas falam, vocês são loucos. Mas hoje Deus não fala inglês. Deus falou inglês ontem, no tempo do irmão Brana. Ele falou inglês. Hoje não. Hoje Deus fala português. Quando Deus falou ontem em inglês, o povo não soube o novo nome. Não soube que o Cordeiro saiu do trono da terceira puxada. Eles não souberam. Então, Deus deixou eles quietos. Aí Deus começou a falar em português. Eu sei que as pessoas estão dizendo, onde está escrito isso? Pois está escrito em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você, pentecostal, batista, metodista, adventista, presbiteriano, vocês já foram batizados? Não, está na Bíblia. Então você sabe que não adianta dizer, está na Bíblia, para quem não é da Bíblia, para quem não faz parte da Bíblia, da Escritura Sagrada. Isso aqui é para um povo que faz parte das Escrituras Sagradas. Então Deus passou a falar naquele idioma que passou pelo irmão Branham e diz, eu não pude entender, porque ele passou numa língua desconhecida. E a língua desconhecida era o português. Esta é a revelação que nós temos hoje, certo? Eu fico pensando que eu sempre gostei de seguir os outros. Não sei o que aconteceu comigo. Eu sempre gostei de falar só o que os outros falam para poder ter segurança. Agora mudou. Do ano 2000 para cá, mudou. E eu não estou falando o que os outros falam. O que eu falo, Goiânia não fala, Brasília não fala, Chapecó não fala. Os grandes lugares onde tem o povo que crê na mensagem, não fala. Então, vocês têm que saber que a língua desconhecida era o português. E hoje Deus está falando em português, porque a noiva, ela é aqui do Brasil. Faz parte, sim, tem gente das outras nações, um daqui, outro dali, que entra. Mas a noiva mesmo desse dia, ela é uma noiva que começou sendo formada no Brasil. Ela é daqui, esta noiva. Já estou dizendo. Mas tem gente da América? Tem. Aí você vai ver gente da América, que é da noiva, ontem. Não hoje. Hoje é difícil ter um americano, lá tem brasileiro que foi para lá e tudo bem, mas um americano mesmo, nativo,
que creia nessa mensagem. Então, é difícil, certo? É difícil. Essa mensagem é para alcançar as 7 nações que têm sido evangelizadas. E estas nações falam o português. No tempo do irmão Branham, as nações que ele alcançou eram nações que falavam inglês ou aproximava a sua língua naqueles dias. Aí havia intérprete, porque a mensagem dele era para alcançar também muita gente. A mensagem do irmão Branham, naquele tempo, era um evangelismo para alcançar muita gente. Mas você vai trazendo para a noiva do dia, naquele dia, a parte da noiva que coube a América do Norte é muito pequena também. Então Deus está falando em outro idioma. Talvez porque que eu comecei a falar isso. Só para dar um esclarecimento, que as pessoas pensam que nós temos que voltar, corrigir nossa Bíblia com a tradução do hebraico. Não tem que corrigir mais nada. Já passou o tempo. Entende? Agora, eles estão fazendo isso, todo esse movimento hebraico no mundo, é porque o Evangelho está retornando para os judeus. E quando retorna para os judeus, vai falar em hebraico, junto com os judeus. Moisés e Elias falará na linguagem deles. Eu não creio, segundo as mensagens do irmão Branham, eu não creio no Moisés e Elias do Brasil. Entende? Porque ele sempre tem que ser nativo, é daquela nação. E se Deus vai tratar com os judeus, ele levantará 2 homens daquela nação, que conhece aquela língua, daquela nação, para poder salvar os 144 mil, que faz parte, olha para você ver, são judeus, são de tribos, não tem nada a ver com o gentil aqui e pregar lá, porque as 2 testemunhas, elas estão dentro do povo judeu. As 2 testemunhas não é dos gentios, é uma mensagem para o povo judeu. Então, serão levados através de homens judeus. A mensagem para 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que tem que entrar com a mensagem de Moisés e Elias, segundo Apocalipse, capítulo 11. Amém? Amém. Mas venha a nós, venha o teu reino. Vamos prosseguir então neste pensamento. No milênio não haverá filhos nascendo através de sexo. Se houvesse, morreria. Então o que vai acontecer? A vontade perfeita de Deus entrará em cena. Estamos nesse tempo que a vontade é permissiva. Venha o teu reino. Jesus ensinou já fazia 4.000 anos e o reino não tinha vindo. E agora ele ensinou para os últimos 2 milênios. Quando vocês orarem, diga assim: venha o teu reino. Venha o Éden novamente. Venha a vontade perfeita. Porque 6 milênios de vontade permissiva de Deus. Estamos chegando perto da vontade perfeita. Por isso, quando o reino chegar, é a vontade perfeita. Por isso, ele diz aqui também: seja feita a tua vontade. Você sabe que não é feita a vontade de Deus ainda, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita no céu, mas na terra a vontade de Deus ainda não é feita. É a vontade permissiva, não é a vontade perfeita. Por isso nascem, adoecem, vivem, morrem. Essa não é a vontade de Deus perfeita, essa é a vontade permissiva.
E esta vontade perfeita é o que Jesus estava ensinando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui na terra não é feita a vontade de Deus, aqui na terra é feita a vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus não é feita ainda, vai ser feita no milênio. Agora é a vontade permissiva de Deus, que a gente nasce, a gente morre, a gente fica doente, isso é vontade permissiva. Por quê? Uma coisa muito boa aqui, ó. Quando Deus, em Êxodo, capítulo 19, Deus permitiu que Israel tomasse uma lei, não era a vontade perfeita de Deus. Agora, Israel toma uma lei, vive na lei, tem todos os mandamentos da lei, e ainda não é a vontade perfeita de Deus. O 96, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra? Ele diz, Deus permitiu que Israel tomasse uma lei em Êxodo capítulo 19, quando a graça já havia lhes dado um profeta. Eles tinham a vontade de Deus. A vontade de Deus era um profeta. A graça tinha dado um profeta. A graça na casa de Abraão. Você não tem graça na casa de Moisés. Você tem lei na casa de Moisés. Mas você tem graça na casa de Abraão. Na casa de Abraão, Deus deu graça. Um profeta conheceu o coração de Sara, revelou os pensamentos deles. Aquilo era um profeta, aquilo era tempo da graça. Por isso, quando alguém diz, outra vez vou bater nisso, quando alguém diz que o dízimo é da lei, eles não conhecem a graça. Abraão era graça, não era lei, lei é Moisés. Só porque está escrito, e você vai tomar do tempo de Moisés, por que não toma no tempo de Abraão? Só porque você toma Malaquias, por que não toma Gênesis? Só porque você quer tomar Êxodo, por que não toma Gênesis? Que é o início, é graça. Deus havia lhes preparado a graça, eles quiseram a lei. Eles quiseram ser dominados, eles quiseram ser julgados. Faz isso, não faz aquilo. E quando a graça estava ali, mas eles não quiseram a graça, um profeta, eles quiseram lei. Mas Deus lhes deu graça, um profeta, a coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, um poder libertador, mas eles clamaram por uma lei. Isso não era a vontade de Deus, o que eles clamassem por uma lei. Porém, isto foi injetado porque o homem queria isso. O homem quer, Deus dá. A Bíblia diz que Deus dá o que deseja o coração do homem. Então, mas não é a vontade dele, não. Não é a vontade de Deus. Para ser a vontade de Deus, Deus tem que te dar segundo a vontade dele. Mas quando ele te dá, porque você pediu, ele te deu segundo a sua vontade. Porém, isto foi injetado porque o homem queria isso. E ele foi amaldiçoado pela própria lei que ele quis. Ele tinha graça para ser abençoado. Não, agora vem a lei, eles quiseram a lei. E na lei veio o problema para eles. Eles tinham o profeta Samuel, que ele era sacerdote, profeta. Deus estava manifestado naquele profeta Samuel. O que eles quiseram? Um rei. Não era vontade de Deus dar-lhes um rei, mas Deus deu-lhes o rei. Eles não quiseram ser guiados pela vontade
perfeita de Deus, tomaram a permissiva, pagaram o preço daquilo, porque tiveram um rei que eles pediram, mas sem eles pedir, Deus lhes deu um profeta, que ele era rei também, que ele era sacerdote, que ele era profeta. Eles não quiseram, eles quiseram um rei. Samuel era, olha irmão, Samuel era rei, sacerdote, profeta. O que Israel quis? Um rei. Não entenderam que aquilo era Deus, por graça, lhes dando um rei, Samuel. E eles quiseram um rei por lei, através de um homem, que não era a vontade perfeita de Deus, Deus deu-lhe. É que você pede um casamento, Deus dá. O Senhor me abençoa, Ele te abençoa. Não é a vontade perfeita. Mas, Senhor, eu quero aquela mulher ali, eu quero aquela moça, a mulher, eu quero aquele rapaz, aquele homem ali. É isso que você quer? Deus te abençoa. Não é a vontade dele. Deveria esperar a vontade dele. Se a gente pega um pouquinho do que foi o irmão Brana teve a esposa segundo a vontade de Deus. Não é questão de pedir, é questão até de Deus dizer para ele que dia você vai casar. Isso é questão de Deus, isso é vontade de Deus, vontade perfeita. Para mostrar para nós que a noiva, o casamento da noiva com o noivo, essa unidade, essa união nossa com Cristo, não pode ser permissiva. Tem que ser uma unidade perfeita. Não é a que nós queremos. Eu não estava clamando por novo nome, eu não estava clamando por 7 trovões, clamando por terceira etapa. Eu não queria saber, porque eu não entendia aquilo nem para pedir. A gente não entendia nem para pedir. Deus deu. Isto não é permissivo, isto é perfeito. Não é o que você pede, é o que Ele te dá. Aí depois você agradece pelo que Ele te deu. Nós nunca pedimos o que nós temos hoje, a posição que nós temos hoje. Ser escarnecido, nós nunca pedimos para ser escarnecido como nós somos hoje. Rechaçado pelas igrejas, pelos ministérios, pelos pastores, pelos membros, pelo povo da mensagem. Nós nunca pedimos. Mas estamos passando por isso hoje. Mas nós nunca pedimos. Isso que nós temos, que faz as pessoas virarem contra nós. Esta é a vontade da palavra, a vontade perfeita. Você tem que ver, esta é a noiva perfeita. Por mais que você se vê imperfeita, Deus está mostrando para você que você tem a palavra perfeita, a vontade perfeita. Amém? A gente pensava que Deus ia casar na América, certo? Mas ali veio a palavra do casamento, veio a mensagem do casamento na América. Mas era muito pouca gente. Aquilo ali fazia parte do pentecostalismo, fazia parte da era de Laodiceia, a 7ª era da igreja, onde tinha um profeta mensageiro, na 7ª era da igreja. Deus tinha que ter uma esposa fora de Laodiceia. Não podia ser em Laodiceia. Estados Unidos é Laodiceia. É morno. É país. É igreja. É a mensagem daquele dia. Laodiceia morna. Infeliz e não sabe. E Deus mandou um profeta ali. Eles não pediram.
Aquilo foi a vontade de Deus, de mandar um profeta. É quando você vai para um cantinho e diz, eu vou me consagrar, e sai pondo a mão na cabeça de todo mundo, isso é a sua vontade. Quando Deus levanta um homem, ele não precisa de ficar falando para ninguém, eu vou para o monte, eu vou orar, eu vou ungir o óleo, eu vou benzer a água. Não precisa. Aquilo acontece normalmente. Você já viu, irmão Brano, fazer algum programa de rádio, de televisão e abençoando a água? A gente fazia lá atrás, no tempo da ignorância, é que a gente fazia. Mas não há necessidade de fazer isso, porque já sabe que tudo é abençoado. Aquele homem veio com o ministério, não que ele solicitou, que a vontade permissiva é você pedir para fazer, para orar, para pôr a mão na cabeça do povo, para ele ser curado, me dê poder para isso, poder para aquilo. Mas quando você nasce é diferente. Brana nasceu um profeta. Ninguém fez Brana um profeta. Brana nunca quis ser, ele foi. Ele não queria ser. Assim é você hoje. Você não está na noiva porque você quer, você nasceu. Eu não tenho culpa de ter nascido na casa de um bêbado. Eu não tenho culpa, mas nasci ali. Como eu não tenho culpa de ter nascido nessa mensagem, nessa terceira puxada, nesta revelação, para conhecer essas coisas que nós conhecemos. Não temos culpa, nascemos. Nós nascemos aqui, deixa falar de nosso Pai, deixa falar da nossa doutrina, deixa falar da maneira que agimos dentro do nosso lar, deixa eles falar. Nascemos na família Brana, nós não entramos. Amém? Cada um de nós precisava sempre ver estas coisas. O povo está dizendo que estão no milênio. Se eles estivessem no milênio verdadeiramente, então já seria a vontade perfeita de Deus. Não, ainda a vontade é permissiva de nós vivermos aqui na terra, de casarmos nosso casamento, de ter filhos através do sexo. Isso foi vontade permissiva de Deus. Não é a vontade perfeita de Deus, não é nós vivermos em sexo, não. Agora alguém vai dizer, então agora eu vou fazer a vontade perfeita de Deus. Eu não vou ter sexo. Você está errado. É no milênio que não vai ter. Tem gente que a pessoa quer consagrar agora no lugar errado, no tempo errado. E acha que Deus não tem nada a ver com o sexo, é só a vontade permissiva dele, não é a perfeita. Eu quero a perfeita, eu não vou usar de sexo. Não, você está errado do mesmo jeito. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. No céu não precisa de sexo. E ele quer que na terra, ele falou, vocês vão orando assim, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Por enquanto, aqui na terra a vontade que é feita é permissiva, não é a vontade de Deus. Você pensa que a vontade de Deus vê nós nascer, crescer, adoecer, chorar, morrer, ir no velório, fazer velório, lamentar. A vontade de Deus? Não. Isso foi a vontade do homem. Deus permitiu aquilo, porque ele sabia, vamos dizer, Deus podia ter barrado aquilo. Não, ele deu o livre-arbítrio e você tem que pagar ou ganhar. E no livre-arbítrio, o que aconteceu? Adão perdeu, Eva perdeu, não ganhou, já tinha vida, aí perdeu a vida, recebeu a morte. Até ali não se fala, Deus pegou e pôs Adão em sexo com alguma coisa para trazer a Eva. Não, adormeceu o homem. Isso é bíblico, isso é verdade, ainda que a ciência não crê, pensa eles o que quiserem. Mas é bíblico, é a maneira que Deus fez. Deus não depende de sexo para criar ninguém. Ele pegou apenas a terra e fez o homem. Você já pensou bem? Deus tirou o homem da terra e fez um homem perfeito, que ele podia não morrer,
podia não ter entrado na via sexual, podia ter filhos pela palavra. Era falar, um menino aparecia. Deus cria uma nação num dia. Me parece que é a expressão do profeta Isaías. Deus faz isso. Ele não há necessidade de sexo, porque quando ele fala, aquilo acontece. Então, esta é a vontade de Deus. Por isso, ninguém está no milênio. Milênio espiritual já existe desde o tempo de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Aí começa a transformação das nossas vidas. Por dentro você é Deus, por fora você é pessoa, é humano, é carnal. Mas por dentro é Deus, por dentro é fé. Por fora é esse sofrimento desse carrapicho mortal. Mas isto aconteceu de Cristo para cá, você já pode ter um milênio na alma. Não é isso que nós estamos pregando, não é isso que esse povo devia pregar. O que eles estão dizendo que estão no milênio é coisa que já aconteceu na alma há muito tempo. Milênio, o que Jesus está dizendo aqui, ore assim, venha o teu reino. Isto é, Senhor, venha um tempo que não há sexo mais. Venha um tempo que os filhos podem aparecer pela palavra falada. Venha um tempo, como foi no tempo de Adão. Não no tempo do pecado, mas no tempo de Adão, antes de pecar. De sentir paz, de sentir vida. De não precisar fazer nada. O trabalho era normal, mas não cansava. Agora a gente não aguenta fazer nada, já cansa. Agora, não vamos pensar em um milênio, se a pessoa viu um milênio só para nós ficar dormindo. Chega aqui na terra que a gente já dorme até as 10, 11, olha lá, hein? Chega aqui na terra, no milênio, não tem que ter essas preocupações, porque não tem um corpo cansado. Não vai preocupar com cama, vai comprar colchão bom. Não, lá não vai preocupar com cama. Você não vai precisar deitar, dormir, para descansar. É a maneira que Deus vai trabalhar conosco no milênio, no reino dele. Esse reino hoje é do diabo. Eles ficam aí, ore Franca do Senhor Jesus. É um mentiroso com a cidade inteira. Franca está no maligno, quanto todas as demais cidades estão. Isso é assim diz o Senhor. O mundo inteiro jaz no maligno, diz São João. Agora vão ficar nós, os pregadores, enganando o povo e fazendo orações. Franca é do Senhor Jesus, São Paulo é do Senhor Jesus, Rio é do Senhor Jesus. Não, é tudo do diabo. Eles gostam de ser enganados. É a Bíblia que diz, o mundo inteiro jaz no maligno. É como uma tumba, aqui jaz fulano de tal. E o mundo inteiro jaz no maligno. Poderia, vamos pregar uma coisa que engana o povo, aí eles vêm para a igreja, eles dão dinheiro para a igreja, aí eles fazem de tudo, aí fica um povo bom, só promessa boa para eles. Vamos mostrar que quando chegar o milênio será feita a vontade de Deus. O milênio é o reino de Deus. Hoje não é o reino de Deus, é do diabo. Todos os reinos são do diabo. Todos os políticos. Que isso? Não, vai mentir, são de Deus. Como pode ser de Deus para trazer o que estão trazendo, para fazer o que estão fazendo? Não pode.
Venha o teu reino. É isso que o povo cristão deve desejar. Pois estou cansado deste reino do homem, estou cansado deste reino político, estou cansado deste reino religioso, dessas facções religiosas. Venha o teu reino, o reino de paz, o reino de amor, o reino de contato, que você pode amar um ao outro, andar um com o outro 500 anos e não sentir nenhum cansaço. Oh, nós encontramos outra vez. Mas andamos 500 anos. Por isso eu creio no profeta, porque eu creio que Deus nos deu essa graça de crer num profeta. Ainda que o tempo da graça terminou, a graça está num profeta. E quem é profeta hoje? A noiva, diz o irmão Brana, é profeta. Vocês têm que guardar isso daqui ó, vai ficar sempre, Pérgamo 56 em diante. A noiva é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. Porque ela tem, porque ela ouviu, ela recebeu, ela tem uma mensagem para entregar. Ela tem seu representante. Nós estamos aqui, nós todos estamos aqui para fazer a vontade de Deus, sabendo que essa vontade que estamos cumprindo hoje, ela é permissiva, mas estamos nos preparando para o reino por vir, que quando vier o reino, o milênio, será o tempo da vontade perfeita de Deus. Ali nós estaremos, vontade perfeita. Nada de dor, nada de morte, nada de separação. Viverão marido e mulher sem sexo, sim. Não vai haver necessidade. O sexo é para esse tempo da procriação e morte. Vida e morte. É para esse tempo o sexo. É a vontade permissiva. Venha o teu reino, venha o tempo perfeito, o tempo correto, da criação correta, onde não haverá mais sexo. Agora você para com o sexo aqui no tempo que tem que continuar com ele. Eu vou parar com ele aqui. Se você tem marido, você tem mulher, você tem que usufruir da vontade não da vontade perfeita, da vontade permissiva de Deus, que Ele está te dando nessa terra, até que chega o reino. Quando chegar o reino, você não terá mais esses problemas. Quando chegar o reino de Deus, você não terá mais essas dores, não terá mais esse cansaço. Mas seja agradecido. Deus te dá um profeta, te dá a revelação. Vamos dizer, Deus nos deu um profeta Brana. Aí nós vamos querer a Assembleia de Deus, vamos querer uma denominação? É o erro de Israel. Deus tinha dado a graça, um profeta. Agora Deus vem cá e dá a graça outra vez para nós. A noiva do dia, com assim diz o Senhor, com João comendo o livrinho. E você faz parte desse ministério. O ministério é seu. João é seu ministério. É ministério da noiva aqui na terra. Agora Ele te dá esse ministério. É graça, é profeta outra vez. Aí você quer o quê? A denominação da mensagem, que não sabe que o Cordeiro saiu do trono, que não sabe o porquê ele tinha que sair do trono. Vocês vêm aqui, vocês precisam saber dessas coisas. Por que o Cordeiro tinha que sair do trono? Para revelar os selos. Para nos dar novo nome. Para nos ensinar o que as 7 eras não pôde ensinar. As 7 eras foram cumpridas, mas não podia ensinar aquilo, porque seria nos dias da voz do 7º anjo. E então nos dias da voz do 7º anjo, ele veio quando a era de Laodiceia terminou, ele entrou para esta revelação. As eras foram reveladas dentro do período de Laodiceia. Na última era de Laodiceia, você pode ver irmão Brana revelando as eras da igreja dentro do período de Laodiceia. Antes de 63, depois de 63, agora é período de revelação. Deus te dá o profeta, aí você quer a denominação, você quer as igrejas daquele dia. Deus vem aqui no Brasil e te dá a noiva profeta, com assim diz o Senhor, que o novo nome é Brana.
Deus te dá uma esposa aqui no Brasil, que diz para você, HM faz parte do nome de Deus, e HM está no nome Brana. E as pessoas ainda querem voltar às denominações da mensagem, onde não tem HM, onde eles não sabem nada, que novo nome é Brana. Mas aqui tem o assim diz o Senhor. Tenho que terminar. 57 de Pérgamo. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ó, irmãos, você faz a vontade de Deus agora, incluindo aquela vontade perfeita, que a vontade perfeita de Deus é que você coma o livrinho. A vontade perfeita de Deus para os Estados Unidos era que o povo dos Estados Unidos tivesse crido no 7º anjo. Aquela era a vontade perfeita, para depois Deus poder dar para nós, oferecer para nós um milênio perfeito. Porque o milênio que as denominações e o povo da mensagem, facções da mensagem, estão oferecendo um milênio hoje, é falso. Mas Deus vem nos oferecer um milênio perfeito. Ele diz, os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio. Eu quero perguntar, você não tem o assim diz o Senhor? Você tem que perguntar para mim. Você não faz parte dessa noiva? Você tem o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, HM faz parte do nome de Deus. Assim diz o Senhor, Brana é o novo nome de Deus. Você tem que ter essa convicção. Assim diz o Senhor, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e desceu em Apocalipse 10 e deu o livro nas mãos de William Branham, o 7º anjo, e ele revelou, e João foi e tomou o livro da mão do 7º anjo, que é o anjo forte, estava nele, e comeu esse livrinho, e está profetizando a povos, reis, nações e línguas. Amém. Eles sabem que tem de ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou, Deus, não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Ele pregou a judeus, mas não pregou a gentios. Ele pregou a alguns samaritanos, mas não pregou a gentios. Não era para ser completa a sua obra no seu dia, teria que ser um tempo que o evangelho estivesse extensivo aos gentios, e foi depois da morte de Jesus. Até na morte dele, vocês vão só as ovelhas perdidas de Israel. Depois da morte e ressurreição, ide, portanto, a todas as nações. Agora já mudou. É esse evangelho. A noiva entende esse evangelho. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Assim agora, ele opera na noiva e através dela. Ele não pode operar através dela antes que ele opere nela. Ele tem que operar na noiva, revelar isso para ela, dentro do corpo, que chama a esposa. Hoje, ele revela, aí sim, ele trabalha através dela. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora. Ela sabe que o que está sendo feito agora não podia ser feito nos Estados Unidos. Certo? Ela sabe, venha o teu reino. Ela sabe que esse reino ainda vai vir. Ela não é enganada pensando que o reino está aqui. Não, o reino vai vir. Esse reino que Jesus disse, vocês têm que orar assim: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Então vem o teu reino. E esse teu reino ainda não chegou, vai chegar. Mas nós estamos sabendo hoje, através da noiva, que o que ele tem que fazer nesse dia, ele não podia fazer no outro dia. Ele não podia ter feito nos Estados Unidos. Foi por isso que Deus disse para a irmã Brana: não diga a ninguém.
Assim agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora, mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para esse tempo específico. Agora, você sabe que o irmão Branham estava falando do tempo dele, a noiva americana. Só que a noiva americana não podia saber essas coisas. Foi o irmão Branham mesmo que disse que eles não deviam saber essas coisas. Pergunta e resposta sobre os selos. Vocês procuram nos primeiros parágrafos que vocês vão encontrar ali. Eles não podiam saber dessas coisas. Foi o irmão Branham quem disse. Porque isso não era para o dia deles. Hoje, esta noiva sabe o que Cristo está fazendo com a palavra, tomando esta palavra e manifestando para todos nós vermos o que Ele é hoje. Então guarde bem, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui na terra ainda não foi feita a vontade de Deus. A vontade que está aqui é a vontade permissiva. Ela é permissiva. Você ora para Deus te abençoar, para Deus fazer algo por você. Você ora, você pede para Ele fazer algo por você. Mas no milênio você não vai precisar orar, não vai precisar pedir, porque tudo é feito segundo a tua vontade. Aquilo que cumpre no céu, cumprirá na terra, no espaço de 1000 anos de paz que nós teremos. Não estamos no milênio. Este milênio que eles dizem não é de Deus. O milênio de Deus é aquele que Adão viveu antes de pecar. É este que irmão Branham pregou, Cristo, mistério de Deus revelado, que o terceiro mistério era restaurando o milênio e a noiva ir para lá. Este é o terceiro passo, está restaurando o milênio e nós estamos indo para o milênio, onde não haverá morte. Mas nós temos que crer agora nesta palavra, para ir para lá. Se não tomar esta palavra do jeito que ela é, agora não iremos para lá. Só vamos para lá porque tomamos esta palavra como ela é agora. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos ver estas coisas, estas riquezas da sua palavra, da mensagem do seu profeta, que muitos estão ainda iludidos com as traduções da Bíblia, enganados, pensando que o Senhor está trabalhando hoje através do hebraico, enquanto o Senhor está terminando o seu novo nome manifestado em inglês para nós nesse tempo final. Estamos comendo este livrinho e recebendo este novo nome que o Senhor manifestou na terra, e logo o Senhor voltará a tratar com os judeus. Aí o Senhor falará com eles através do hebraico, do aramaico, mas aqui o Senhor está terminando o seu trabalho, o movimento com o seu povo gentílico aqui na terra, que a sua noiva não é judia, ela é gentia. O Senhor tirou um povo dentre o seu nome, dentre os gentios, para o seu nome. E é para o seu novo nome, porque se é dentre os gentios, é para o seu novo nome. Em nome do Senhor Jesus, revela estas verdades àqueles que me ouvem nesse instante, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Aquela espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final. Era o início da mensagem do sétimo anjo. Aquela espada é a espada do Rei Celestial.
recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação, que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora.